Descubra quais são os mitos mais perigosos da nossa época e como a Bíblia Sagrada os desmascara. Mergulhe comigo nessa jornada esclarecedora e fortaleça a sua fé com base na verdade que liberta. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você um texto do Teomídia Blog feito pelo missionário norte-americano, pastor e também um dos fundadores da Comev, Joseph Cullen Rest II, que tem como título 10 mitos que enganam nossa geração. Antes de iniciar, quero expressar a minha gratidão ao meu amigo Dr. Todd Beale, que foi professor no Washington Bible College e no Capital Bible Seminary, que elaborou esses 10 mitos que vamos analisar aqui. Porém, as respostas que desvendam esses mitos, é claro, estão na palavra de Deus. Vivemos em uma época em que as ideias se espalham rapidamente e se transformam em mitos, mas nem sempre com base na verdade. Muitas delas são repetidas tantas vezes que acabam se transformando em convicções populares, ainda que sejam destituídas de um fundamento real. Esses mitos moldam a nossa forma de pensar, influenciam decisões e muitas vezes nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. Esses mitos não são apenas conceitos vagos, eles afetam diretamente como encaramos a fé, a moralidade, os relacionamentos e até o sentido da nossa existência. Vamos refletir sobre 10 deles, expostos pela Bíblia como mentiras que precisam ser confrontadas. Um dos maiores mitos, ou mentiras, ou fake news da modernidade é que não existe um Criador e que tudo veio de uma explosão cósmica e sem propósito. Essa é a mãe de todas as mentiras. Acreditar que tudo veio a existir a partir de uma grande explosão é simplesmente difícil demais para acreditar. Eu costumo dizer que não tenho fé suficiente para ser um ateu. Além disso, o primeiro versículo da Bíblia já contradiz esse mito. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se você não for capaz de acreditar nessa afirmação feita no primeiro versículo da Bíblia, então nem precisa continuar a sua leitura. Porque se você não acredita que essa primeira afirmação é verdadeira, então acredita que a palavra de Deus é uma farsa, assim como todas as demais afirmações são, por analogia, igualmente falsas. Crer em Deus não é falta de razão. Crer em Deus é reconhecer que há um sentido por trás de tudo o que existe. Outro dos grandes mitos da humanidade é a ideia de que cada pessoa tem a sua própria verdade. Isso é um completo absurdo. Ora, se duas pessoas têm verdades distintas, então uma delas não é uma verdade, é uma mentira. Outro ponto é que essa visão torna impossível distinguir o certo do errado, já que tudo passaria a depender de um ponto de vista individual. Entretanto, Jesus foi categórico ao afirmar ser ele próprio a verdade quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A verdade não é uma construção humana, mas algo absoluto, revelado em Cristo e na palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. E o terceiro mito: não há diferença entre o ser humano e os animais. Embora a ciência e a fé concordem que há semelhanças biológicas entre homens e animais, a Bíblia afirma que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus.
Diz a Bíblia: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Animais fazem parte da criação e merecem todo o nosso cuidado, mas eles não possuem alma eterna. Reduzir um homem a um simples animal é um dos mitos que diminuem a dignidade da vida humana. Um dos mitos mais difundidos nos dias de hoje é que não existe uma diferença significativa entre os sexos. Embora homens e mulheres tenham igual valor diante de Deus, isso não elimina as patentes diferenças estabelecidas pelo Criador. A Bíblia trata com clareza as consequências de negar essa realidade. Diz a Bíblia Sagrada: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. A igualdade não significa uniformidade, mas sim significa harmonia. Agora, o quinto mito. Vivemos em uma cultura que idolatra o prazer e a satisfação imediata. A ideia de que a prioridade da vida é realizar nossos desejos é um mito, é uma mentira. Essa busca desordenada pelos prazeres gera conflitos e frustrações. Longe de alcançar satisfação, ela gera frustração. A Bíblia diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós não fomos feitos para viver em função do prazer, mas sim para encontrar plenitude em Deus. Agora o sexto mito. Quantas vezes ouvimos que se tivéssemos mais recursos, finalmente seríamos felizes? Esse é um dos maiores mitos que enganam tantos corações. O Senhor Jesus Cristo nos advertiu a esse respeito, dizendo: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. A verdadeira alegria não está em seus bens ou no acúmulo de suas riquezas, mas sim em um relacionamento vivo com o Criador. Diz a Bíblia: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. Salmos 16, 11. E o sétimo mito é a ideia de que cada um deve viver como quiser. Uma ideia que é sedutora, mas perigosa. A Bíblia nos lembra que toda escolha traz resultados, bons ou ruins. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Achar que nossas ações não terão consequências é um dos mitos mais nocivos para a nossa vida, pois nos leva a viver sem responsabilidade, com consequências brutais. E quanto ao mito número 8, de que Satanás não existe? Pois é, muitos acreditam no mito de que Satanás não existe e negam até a existência do mal e de um mundo espiritual. Mas a própria Escritura nos adverte: o diabo, como leão, ruge ao redor,
procurando a quem possa devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Ignorar Satanás não faz com que ele desapareça. Pelo contrário, nos torna mais vulneráveis ao mal. Entre todos os mitos, este talvez seja um dos mais perigosos. E o mito número 9? Posso ser cristão e viver como o mundo vive. Você nunca pensou assim? Perceba algo sobre ele. Um dos mitos mais confortáveis para quem não quer mudar de vida é a ideia de que dá para conciliar fé com os valores do mundo, que são contrários ao que prega o Evangelho. Contudo, isso é um grande erro e revela algo terrível. A respeito disso, no Evangelho de João, tem um alerta para nós. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Ser cristão implica em viver de modo diferente, mesmo permanecendo no mundo. E o que eu posso dizer sobre o último mito? Aquele que acredita que pode ser um cristão secreto. Existe o mito de que basta acreditar no coração e que isso já seria o suficiente. Nem seria preciso testemunhar de Jesus. Porém, o que o próprio Senhor Jesus ensina contradiz totalmente mais esta mentira. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 13 até 16. A fé não é para ser escondida, mas para ser compartilhada. Um cristão que se cala e não testemunha perante os homens é como uma luz que não ilumina. É como um sal que se tornou insípido e só serve para ser jogado fora e para ser pisado pelos homens. Todos esses mitos têm algo em comum. Parecem plausíveis, mas escondem mentiras que afastam as pessoas da verdade de Deus. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira. Por isso precisamos estar atentos e firmados na Bíblia Sagrada, que é a única fonte segura para discernir entre a verdade e o engano. A vida plena não se encontra nos mitos da cultura moderna, mas sim em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E esse foi mais um post do Teomídia Blog. E que bom que esse missionário quis demonstrar para mim e para você os enganos que muitas vezes nós caímos, não é mesmo? O meu problema é que dá para recomendar pelo menos um conteúdo nosso para cada mito que o nosso querido pastor Joseph trouxe aqui. Mas olha, eu serei breve. Não vou citar todos, viu? Mas eu quero te ajudar com o primeiro mito. No nosso YouTube tem uma playlist só sobre ciência e fé. Assista lá os podcasts com o Marcos Eberle, com o nosso Gustavo Assi. Já falamos do dilúvio, da origem do mundo, autismo e até sobre inteligência artificial. O mito número 6 que eu falei, é importante você pegar o nosso TeomídiaCast número 151. O título é Generosidade, a conexão do coração com o bolso. E quem nos ouve nos streaming de podcast, como Spotify, por exemplo, e também aqui no YouTube, nós deixaremos os links na descrição. Não se preocupe, será fácil de achar. E você viu que a fé não é para ser escondida, mas sim compartilhada. Então veja um podcast bem sério quanto a isso.
O título é O Brasil está sufocando o Evangelho. É o nosso Vida Pura número 93. E por fim, na minha opinião, o pior dos mitos, o número 8. Aquele que diz que Satanás não existe. Sabia que muitos que se dizem cristãos têm atitudes tão ruins quanto as dele? Aliás, são piores que o diabo, que é o título do nosso Vida Pura 33. Além de imperdível, vai fazer você refletir muito também. Bom, passei da minha cota de hoje, hein? Mas fiz isso só para você não ser mais enganado. E lembre-se, hein? Tudo que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui na Telmídia. Sem mentiras. Deus te abençoe. Nos vemos na semana que vem, se Ele permitir. Até lá!